Amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Sábado nós vamos fazer a festinha das crianças de 3 a 10 anos. Confirmar com a Grace. Cadê a Grace? Grace está aí? Tem que confirmar com a Grace. Achei que a Grace estava aqui. Até a quinta-feira vai ter unção com as crianças, lanchinho, brincadeira e lembrancinha. Então cadê os pais aí? Precisa avisar a Grace urgente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar para nós iniciarmos a palavra em nome de Jesus. Eu te convido a fechar os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado por este momento, Pai. Queremos sentir Tua presença, queremos sentir o Teu poder, queremos sentir Teu Espírito Santo falando em nossas vidas. Nós declaramos, ó Pai, que hoje não é dia de Aparecida, não é dia de senhora nenhuma, mas hoje é dia do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o único que reina, o único que é Deus. Nós declaramos que toda idolatria, com base neste dia, seja destruída em nome do Senhor Jesus Cristo, e sobre as nossas vidas reina o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós abençoamos, ó Pai, a vida dos meus pastores, dos meus apóstolos. Eu libero a bênção do Senhor sobre cada Iamir que tem assistido esse Tadel, tem participado conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu libero a bênção de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo de número 7. Pode abaixar um pouquinho. Êxodo 3, 7. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo. Repete comigo, meu povo. Fala assim, meu povo. Deus disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Quem está feliz, dá glória a Deus. Essa é a passagem que Deus fala com Moisés na sarça. Quantos aqui já viram falar que Deus falou com Moisés na sarça? Deus falou assim para Moisés: Moisés, eu estou vendo a aflição, repete comigo, do meu povo. Era povo de quem? Era povo de quem? De Deus. Aí a gente sabe que Moisés reluta, ele insiste um pouquinho para ele não ir. Ele dá desculpa. Quem conhece a história aqui? Levanta a mão. Você conhece algum crente que dá desculpa? Dá uma olhada para o cara do teu irmão que está do teu lado aí, pergunta assim: você conhece alguém que dá desculpa? Cuidado com pessoas que dão desculpa, porque essas pessoas que mais dão desculpa são as que mais Deus vai usar. A Bíblia diz que Moisés atendeu ao pedido de Deus junto com Arão. Moisés vai até o Egito, encontra o seu povo, tira o seu povo do Egito. Vem quantas pragas? 10 pragas. Eles saem do Egito, e aí Deus começa a cuidar do povo, e Moisés é o líder. Repete comigo assim, ó: Moisés está cuidando do povo. Aí
Passa um tempo. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, ei o tempo. Vamos para Êxodo capítulo 32. Vai comigo em Êxodo 32. Versículo de número 1. Você não fecha a sua Bíblia, é importante demais. Quem achou, diga amém. Êxodo 32, 1 diz assim: mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram. Fala assim, ó, madrugaram. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para divertir-se. Aí, agora começa. Então, disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque, o quê? O quê? Não, mais forte. O que Deus falou para Moisés? Desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: olha só, tenho visto o quê? O quê? E eis que o povo eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, olha o que Deus está falando: deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Não fecha a tua Bíblia, que depois eu vou ler esse versículo 10. Olha para cá. Moisés sobe para o monte. Amém? Está lá com Deus nos mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? E aí vem, aquele povo começa a ver que Moisés está demorando. E Arão fica com o povo e Moisés sobe. E o povo chega em Arão e diz assim: está demorando, Moisés não vai vir não. Vamos fazer um Deus aqui, porque nós precisamos de um Deus. O Arão falou: beleza, pega as argolas de ouro das mulheres. Tem alguma mulher que tem argola de ouro aí? Você tem argola de ouro? As mulheres do Egito tinham. Saíram de lá com argola de ouro, irmão. Fizeram um bezerro. Arão fez um altar e disse: amanhã, presta atenção, amanhã nós vamos fazer uma festa. E quando se fala em festa, que hora que o povo levantou? Madrugada. Interessante que para festa o povo levanta madrugada, para orar. Aí deram ofertas, comeram, beberam, e está escrito se divertiram, mas no original é se prostituíram. Fizeram o samba
o forró e o funk do Tigrão, tudo junto. Aí Deus viu aquilo, e Deus está lá no monte conversando com Moisés, e aí Deus muda, porque quando Deus chamou Moisés, Deus falou para Moisés assim, ó: Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Não foi o que Deus falou? Não falou meu povo? Mas quando o povo estava adorando o bezerro de ouro, Deus falou que o povo era de quem agora? No início, eu vi a aflição do meu povo, mas depois Deus falou para Moisés: o teu povo se corrompeu. Afinal de contas, o povo é de Deus ou o povo é de Moisés? Deus falou que era dele, mas depois Deus falou o teu povo. Interessante que nós lemos um versículo que falou assim, ó, versículo 9, olha o 9 aí na tua Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, o que está escrito aí? Este povo, começou com meu povo, depois virou teu povo, e depois virou este povo. Lá em casa é assim, quando os filhos fazem coisa certa, é meu filho. Quando meu filho faz coisa errada, eu falo para minha mulher: é teu filho. E na sua casa é assim também, o teu filho fez arte. Aí quando ele perde muita linha, a gente fala este filho, não fala nem de quem que é mais. Por que Deus agora está dizendo que o povo não é dele mais? Porque o povo saiu da obediência. Ei, quem é povo de Deus aqui? Levanta a mão. Você só é povo de Deus enquanto estiver na obediência. Cuidado para você não sair fora da obediência, porque depois Deus vai falar assim, ó, não é meu não, é teu. Agora pensa comigo, Moisés, ele não está vendo nada, ele não está enxergando nada, ele está lá no monte, ele não está nem sabendo o que está acontecendo lá, e Deus está falando para ele assim, ó, o teu povo é de dura serviço. Faz assim, ó. Você já fez isso aqui, ó, com a boca, para ficar firme, parecendo uma saboneteira aqui no teu pescoço? Você sabe o que é dura serviço? Dura serviço é esse aqui, ó, teimoso. Você conhece alguém teimoso? Olha para quem está do seu lado. Você conhece alguém teimoso? Não tem, graças a Deus não tem, só os que não vieram no Tadel que são teimosos. Mas presta atenção, querido, a Bíblia diz assim, ó, vai, desce, porque o teu povo, Deus está falando para ele assim, ó, desce, porque o teu povo se corrompeu. Esse povo teu, Deus está tirando dele fora, igreja. E aí, olha o versículo 10, olha o que Deus está pedindo para Moisés. Agora, pois, deixa-me, para que eu se acenda contra eles o meu furor, e os consuma. O que Deus está pedindo para Moisés? Deixa que eu vou acabar com eles. É isso que Deus está pedindo? Deixa eu te fazer uma pergunta, Deus precisa pedir autorização para alguém? E por que Deus está pedindo para Moisés? Até Deus respeita a autoridade. De quem que é o povo agora? É de Moisés, já não é de Deus mais. Se o povo é de Moisés, se o povo é de Moisés, Deus agora está pedindo a autorização para consumir aquele povo. Eu vou acabar com esses discípulos seus, Moisés, porque são teimosos. E depois Deus diz assim, no final do versículo 10, olha o que está escrito no final do versículo 10, de ti farei uma grande nação. Olha que proposta Deus está fazendo. Moisés está lá na presença de Deus, Moisés está no monte, o altar está fumegando, e aí, ó o que Deus está falando, pensa comigo. Moisés, fala, Senhor, o teu povo, que está debaixo da tua árvore, os teus discípulos, sei, eles se corromperam. Sério mesmo? Sério. Eles são rebeldes. Sério mesmo? Sério. Eu estou doidinho para acabar com eles. Peraí, se Deus vai acabar com eles, vai sobrar quem? Não vai sobrar ninguém.
Aí Deus está falando assim, ó, de ti farei uma grande nação. Quer dizer que Deus está falando assim, ó, eu vou tirar esses discípulos de você e vou te dar outros discípulos. Está entendendo não? Eu vou te dar outros discípulos. Eu vou tirar esse discípulo de você e vou te dar outros discípulos. Se fosse você ia falar o quê? Pensando bem, não é uma má ideia, Deus. Porque os meus discípulos me dão um trabalho. Eu marco o discipulado, eles não vêm. Para acertar o plano A, o senhor não tem noção do que é acertar o plano A. Ó, se eu jogar na loteria, eu acerto. Mas se eu marcar o plano A, eu não acerto, Deus. O senhor qual que é a proposta? O senhor vai eliminar meus discípulos. Quem que falou que queria tirar o povo? Foi Deus. A proposta veio de quem? De Deus. Se a proposta veio de Deus, e agora? É isso que nós precisamos entender. Versículo 9, Deus já está desprezando este povo. Versículo 10, Deus já está falando assim, ó, você me autoriza a destruir eles? Você me autoriza a acabar com eles? O versículo 10, se você estivesse no lugar de Moisés, o que você diria para Deus se Deus falasse assim, eu quero acabar com teus discípulos? Eu vou tirar esses discípulos teus, está dando muito trabalho. Eu vou tirar. O que você faria para Deus? Deus sabe o que fala, sim ou não? Deus está sempre certo ou Ele está errado de vez em quando? Está sempre certo. E eu vou te falar, queridos, a Bíblia diz que Arão também reconheceu que aquele povo era teimoso. Então, Deus falou que o povo é teimoso. Arão falou também. Então, considerando os fatos, que não é mentira, aquele povo era difícil. Você conhece crente difícil? Conhece? É aqueles ali, não estou falando de vocês, é esses aqui. Esses aqui é difícil. Aí você é o líder. Mexer com um povo difícil desgasta a alma de qualquer pessoa. Mentira ou verdade? Mentira ou verdade? Não desgasta a alma? E aí, você concorda comigo? Só que Moisés faz uma coisa muito interessante. Ele está na presença de Deus. E quem está na presença de Deus reage diferente. Quem está na presença de Deus vira um intercessor de gente difícil. Repete comigo assim, ó, quem anda na presença de Deus vira intercessor. Quem anda na presença de Deus vira intercessor. Eu não tenho dúvidas que Deus fez ali foi uma pegadinha com Moisés. Porque Deus faz pegadinha, sabia? Foi uma pegadinha para ver qual seria a reação do Moisés. O povo era difícil? Era. É difícil mexer com gente difícil? É. Só que aí está a diferença entre um líder. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Seja de célula ou discipulador, levanta a mão. Aí que está a diferença de um líder que anda na presença de Deus e um líder que não anda na presença de Deus. Um líder que anda na presença de Deus, ele tem gente difícil, mas ele assume o posto, é meu povo. Olha que história forte. Êxodo 32, 11 agora. Vamos ver o que Moisés falou. Êxodo 32, 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Opa! Agora começou a briga entre Moisés e Deus. Por que o Senhor está bravo com o teu povo? Deus falou o quê? É seu. E Moisés está dizendo, é teu. Por que tu estás aí, ó, irado contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Versículo 12 diz: porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Tornar-te do furor da tua ira, e
arrepende-te deste mal contra o teu povo. Ó Moisés pregando para Deus, gente. Você já viu Moisés falar? Se arrepende aí, meu irmão. Que é isso? Quem que assumiu o papel de dono do povo foi Moisés, mas Moisés agora que está devolvendo. O povo é teu, o Senhor tirou do Egito, o Senhor tirou do mundo, o Senhor tirou dos vícios, e agora o Senhor tirou de lá para matar aqui. Se esse povo morrer no deserto, sabe o que vai acontecer? Os egípcios vão dizer que o Senhor tirou a gente lá do Egito para matar no meio do caminho, vai ficar pior para nós. Se arrepende. Moisés falando para Deus se arrepender. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se... Agora, a palavra arrepender, na língua portuguesa, ela está muito generalizada. A palavra arrepender, no original da Bíblia, nesse versículo, não está arrepender. No original da Bíblia está muda de ideia. Moisés está dizendo no original, e algumas traduções, conforme for a tradução que você tiver aí na tua Bíblia, já vai estar escrito, muda de ideia. Muda de ideia. O que Moisés está fazendo? Fala assim, ó, ele está suplicando pelo povo. Ele está intercedendo. Ele está intercedendo. Olha o que aconteceu no versículo 13. Olha Moisés pregando para Deus. Eu acho que nessa hora Deus devia estar pensando assim, que gostoso ver meu filho pregando para mim, tá firme mesmo, hein? Olha que da hora, versículo 13, olha Moisés, lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança. O versículo 14 diz, então se arrependeu o Senhor do mal, que dissera, havia de fazer ao povo. Deus não se arrependeu, fala, Deus mudou de ideia. Ei, você viu o poder que tem num líder? Você viu que tem o poder de um líder? Fez Deus o quê? Agora, se fosse você com os teus discípulos, aqueles discípulos abençoados que você tem, aqueles pré-adolescentes que você tem, aquelas mulheres que você tem, aqueles jovens que você tem, aqueles solteiros que você tem, será que você não era daqueles que fala assim, eu já estava por aqui com esses discípulos, esse negócio é de Deus, é de Deus. Podia até chegar na igreja e falar assim, ó, Deus mandou vocês sumir da minha frente, porque Ele vai me dar uma nação nova, uma igreja nova, um discípulo novo, uma igreja diferente. Mas Moisés está ensinando que mesmo se você tem discípulo difícil, teimoso, de dura serviço, você tem que interceder por ele. Se você tem uma célula difícil, você tem que interceder por ela. Se você tem uma casa difícil, você tem que interceder. Você não tem que trocar de casa, você não tem que trocar de igreja, você não tem que trocar de marido, você tem que trocar de esposa, você não tem que trocar de célula, você não tem que trocar de discipulado, você tem que trocar de nada, você tem que interceder. Por que ele fez isso? Por que Moisés fez isso? Porque ele estava na presença de Deus. Moisés agora virou intercessor, e só um líder que anda na presença de Deus, é que vai querer interceder por gente difícil. Deus não prometeu discípulo fácil para você, Deus nunca prometeu discípulo bom para você, Deus nunca prometeu o discípulo que facilitasse muito a sua vida, mas a diferença das nossas atitudes, se reflete em se eu estou na presença, ou se eu não estou na presença de Deus. Um líder de célula, discipulador, pastor, qualquer pessoa que está na presença, vai comprar a causa de pessoas difíceis. Tem pessoas que não entendem. Mas tal pessoa é difícil, tal pessoa é difícil. A presença de Deus que nós estamos, ela nos renova para interceder, para suplicar por pessoas difíceis. O teu papel é interceder pela tua árvore,
por aqueles que são discípulos seus, discípulos dos seus discípulos, discípulos dos discípulos dos seus discípulos, a sua célula, sua casa, você tem que interceder por eles. Toda pessoa que anda, não estou falando daqueles que entram na presença de Deus. Entrar na presença de Deus, você entra de terça e de domingo, perfeito. Mas aquele que anda na segunda, anda na terça, anda na quarta, anda na quinta, anda na sexta, anda no sábado, anda no domingo, anda na segunda. O que anda na presença é diferente. O que anda na presença pode ter um povo difícil. Aí Deus falou assim para Moisés: combinado, você me convenceu, não vou destruir. Também depois dessa pregação, Moisés fez Deus se lembrar, como se Deus tivesse esquecido. Deus não se esquece, mas foi a linguagem. Ali Deus se relacionou com Moisés. Lembra do Abraão, do Isaac, do Jacó? Lembro. O Senhor não prometeu para eles? Prometi. E agora o Senhor quer matar? Eu acho que ali Deus sabia já no intuito que estava gerando um intercessor ali na vida. Quando Deus coloca pessoas difíceis no teu caminho, é porque Ele quer gerar intercessor. E intercessão é algo que move a terra e o céu e a terra. Aí Moisés resolve descer. Quando Moisés vê aquele bezerrão de ouro, vê o povo na farra, Moisés meteu o pé naquele bezerro, chamou o povo tudo na chincha, e a Bíblia diz que Moisés fez a seguinte pergunta: quem que está comigo vem para o lado de cá. Quem for ficar do lado do bezerro de ouro, fica aí, mas quem ficar do meu lado, vem para o lado de cá. Os levitas se posicionaram, foram do lado de cá. Aí Moisés falou: vocês estão do meu lado? Estamos. Mata eles. Mata eles. Deus não fez nada com o povo. Quem que fez? Moisés. Por quê? Deus deu aquele povo para Moisés. O que eu aprendo nesse princípio? Não é para você matar pessoas, é para a gente matar o que as pessoas estão fazendo de errado. Ei, isso daí que você está fazendo não está certo. Isso que você está fazendo está errado. O que Moisés fez? Separou o certo do errado, eliminou o errado. Ele era o líder. E ele vai lá, matou, ficou só a parte boa. E Moisés falou assim: eu não falei para você, Arão, sou cabeçudo. Eu não te falei que eu ia voltar? Por que você fez o bezerro? Aí o Arão vira para Moisés e fala assim: esse povo é de duro serviço. O Moisés falou assim: Deus falou também que eles é teimoso. Falou. Por que você fez isso? Não faça mais isso, Deus não quer saber disso. E agora, Moisés está diante do povo. Quando você vê o erro, que enquanto você está no monte, na presença de Deus, você não está vendo o que está acontecendo de errado. Deus, por que Deus queria matar? Porque Deus viu. Moisés tinha visto? Não, mas quando Moisés desceu, ele viu ou não viu? Que jeito que ele ficou? Eu fico imaginando Deus olhando Moisés. Eu sabia que você não ia aguentar. Você matou um egípcio lá atrás, porque Moisés matou um egípcio, não matou? Você matou um egípcio lá atrás, você não ia aceitar essa palhaçada. Eu te conheço, Moisés. Mas tá bom, o povo é teu. O que Moisés fez? Vamos acabar com essa palhaçada. Eu não quero saber disso. O meu povo não vai fazer isso. Essa igreja minha aqui não vai andar desse jeito. Eu não aceito e acabou. Aí, porque todo mundo errou. Arão era o sacerdote, errou, todo mundo errou. Mas alguns se arrependeram. E aí que é importante. Fala para quem está do seu lado assim: arrependimento é o que define a gente continuar vivendo. Só continua vivendo quem se arrepende. Quando não tem arrependimento, você mata quem está do teu lado. Quando não tem arrependimento, você traz morte para dentro da tua casa. Quando não tem arrependimento, tudo morre. Mas quando tem arrependimento, volta a ter vida. Agora pensa em Moisés. Ficou brabo igual um trem, porque Moisés tinha um estupim curto. Matou o egípcio lá atrás. Moisés está bravo com os discípulos. Eu arrisco te dizer que Moisés está decepcionado. Quem concorda comigo? Você concorda comigo?
A alma de Moisés está querendo dar na cara deles todos, concorda ou não? Era para Moisés pegar e falar o seguinte: eu estou de paciência com vocês por aqui, eu não aguento mais vocês estão de brincadeira, vocês estão me testando o meu limite, minha alma não dá conta, vocês é muito teimoso. Mas Moisés não faz isso. Fala para quem está do seu lado, Moisés não faz isso. Moisés pega o povo teimoso, fala assim, Moisés pega o povo teimoso, corrige eles, e depois ele volta para a presença de Deus. Fala assim, volta para a presença de Deus. Mesmo depois de ter decepcionado, Moisés volta para a presença. Olha o que diz a Bíblia. Êxodo 32, versículo 30 agora. Êxodo 32, 30. Quem achou, diga amém. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, ó Moisés, vê se ele está bravo. Vós, é que eu gosto de ler na versão Leandro Paulo, então eu já vou facilitando, mas é vós. Vós comestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Como se chama isso? Fala intercessão. O povo merecia alguma coisa? Só estava dando trabalho. O que Moisés falou assim? Seus bonitos, vocês erraram. Sabe o que eu vou fazer agora? Vou largar de vocês? Não. O que eu vou fazer? Vou subir para a presença de Deus. Versículo 31. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ó Moisés voltou para a presença. Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Olha o que Moisés falou no 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou seja, por favor, Deus, não leve em conta o que eles fizeram. Ou se não, risca-me, peço que me tira do livro que você escreveu, que é o livro da vida. Olha aqui que Moisés, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele devia estar muito chapado. Ele devia estar muito chapado, muito doidão. Como é que o cara chega para Deus e fala assim, ou o Senhor perdoa o pecado dessa cambada, ou o Senhor também não precisa me salvar. Você faria isso? Que é isso, Moisés? Risca o meu nome. Que nome? O nome do livro da vida. Já pensou, Cíntia? Já pensou, Ayrton? Já pensou, Deusimar? Ou o Senhor perdoa o pecado da minha célula, ou o Senhor perdoa os pecados dos meus discípulos, ou o Senhor também não quer mais nada com o Senhor. Que é isso? Fala para quem está do seu lado, fala assim, intercessor, entra na brecha das pessoas difíceis. Eu achei que a gente ia ver um Moisés e ia falando assim, quer saber de uma coisa? Eu achei que eu ia ver o Moisés fazendo, sabe o quê? O espírito da Dona Florinda. Você sabe o que é o espírito da Dona Florinda? E da próxima vez, é o espírito da Dona Florinda, e da próxima vez eu entrego eles. Se o senhor falar para mim de novo que o senhor vai matar eles, eu falo, mata, que eu não quero nem descer lá. Já mata daí. Me dá outros, porque o Senhor prometeu, vou te dar uma grande nação, então me dá outra. Esses eu não quero. Mas não foi isso que Moisés fez, igreja. Moisés falou, Deus, eu te peço, perdoa o pecado dos meus. Perdoa o pecado da minha casa. Perdoa os pecados deles. Ou senão o Senhor me risca do livro da vida. O cara estava pondo a salvação dele em compromisso dos outros. Como que a gente consegue fazer isso? Só tem uma resposta: andar na presença de Deus. Às vezes você tem uma célula que está te dando trabalho. Chega em cima da hora, não vai dar para nós fazer célula hoje. Eu vou sair, eu vou para não sei para onde. Então, eu não sei o que. Às vezes você tem uma célula que te dá trabalho, você já está pensando em fazer o seguinte: eu vou mandar uma bicuda de Jeová, o anjo com o pé 44, 88 vai vir, eu vou mandar um chute no traseiro, que eu não sou palhaço desse povo.
lá na minha casa eu já cansei de fazer papel de idiota. Eu não sou trouxa desse povo mais não. Ó, da próxima, fala para quem está do seu lado assim, ó, o espírito da Florinda sai da tua vida. Aí vai lá, eu não aguento mais, a próxima vez eu termino, eu largo, eu vou embora, não sei o quê. Às vezes você está com os teus discípulos, às vezes é os teus discípulos que estão te deixando ser de cabelo em pé. Você propõe o A, o B, o C, você já está igual aquela vitamina lá, que já tem de A a zinco lá, já fez tudo, já não tem nem alfabeto mais. Já propôs de madrugada no domingo, não acha um dia. E aí você fala, meu Deus, meus discípulos estão me dando um trabalho. Eu não aguento mais. Eu acho que eu vou falar para o pastor que eu não nasci para isso. Não. Quando você chegar para dizer isso, o que vai caracterizar é que você está longe da presença faz tempo. Porque quem está dentro da presença não faz isso. Quem está dentro da presença não faz isso. O povo pode ser difícil, mas a presença renova. O povo pode ser teimoso, mas a presença traz perseverança. O povo pode ser com coração duro, mas a presença traz a água do rio de Deus, e água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A pessoa pode estar endemoniada, mas a presença traz unção de Deus que despedaça todo jugo. A situação pode estar difícil, a pessoa pode não estar entendendo nada, mas Deus na unção, na intercessão, pode fazer aquela pessoa abrir a cabeça dela como Pedro abriu a sua cabeça. Se você estiver pensando ou sentindo qualquer outra coisa que não seja interceder pelos seus, isso só mostra que você faz tempo que você não entra na presença. Porque, querido, quem está na presença de Deus, deve estar escutando Deus falar assim, ó, o tempo todo assim, ó, vidas, salvar vidas, resgatar vidas, curar pessoas, tirar pessoas das trevas. Deus está ouvindo isso o tempo todo. Deus está ouvindo isso o tempo todo. Deus está ouvindo o tempo todo, a pessoa está falando, a pessoa está ouvindo. Quanto mais perto da presença de Deus, mais você vai sentir o que Deus sente. E o que Deus sente? Vontade de salvar o perdido, vontade de fazer os cabeçudos se converter, vontade de transformar corações de pedra em coração de carne. Você está longe ou você está perto da presença de Deus? Avalie aí, você líder, você está longe ou está perto? Se você estiver perto, você tem direito de ficar bravo com os seus. Você tem direito. Moisés ficou pé da vida. Mas se o Senhor está falando para mim abandonar eles, Deus, não vou não. Era um teste. Por muito menos as pessoas ouvem a voz do diabo e falam, Deus falou. E aqui não, foi Deus que falou. Eu sei que esse povo deu trabalho. Depois eles se levantaram contra Moisés, até a irmã de Moisés se levantou contra Moisés. Mas quando a gente está na presença de Deus, você sabe qual que é o tema desse Tadel? É cumprido o tema, hein? O tema do Tadel é, quem anda na presença de Deus, não tem jeito, vira intercessor. Repete comigo assim, ó, quem anda na presença de Deus, não tem jeito, vira intercessor. Versículo 32, ele está dizendo assim, perdoa. Ele não está falando assim, ó, bem feito. Foi orelhuda, foi burra, bem feito. Moisés está dizendo, perdoa. Que é isso? É crente demais. Eu não sei se é crente demais, eu acho que não é que é crente demais, é a presença que é demais. Quando a presença de Deus está demais, a gente muda. Aquele cara sanguíneo, que não podia ouvir um desaforo, que estava matando o egípcio, agora está virando um intercessor de gente difícil. E eu vou ler um texto da Bíblia agora que eu vou apertar o cinto mesmo, que eu vou correr. Eu vou correr. Você quer ver? A Bíblia diz que no dia seguinte ele subiu para falar com Deus. Foi isso que nós paramos, foi ou não foi? Quer ver que jeito que foi? Deuteronômio, abre em Deuteronômio.
Que aqui o Deuteronômio coloca alguns detalhes que o bicho vai ficar feio para nós. Deuteronômio 9. Fala para quem está do seu lado, fala assim, ó, eu se fosse você, ficava esperto. Deuteronômio 9, versículo 25. Está escrito assim. Esse versículo está narrando que jeito que foi a intercessão, viu gente? Sentei na beira da cama, perante o Senhor, é isso? Fiquei em pé na igreja, é isso? O que está escrito aí? Prostrou, que jeito que foi a intercessão de Moisés para com aquele povo ruim? Prostrou. Olha aí, Bruno, prostrei-me, pois, perante o Senhor, quantos dias? Quê? Quantas noites? Quantos dias você intercedeu pelos seus discípulos já? Quantos dias você já pagou o preço de orar pela vida dos seus discípulos? Ei, tem duas coisas aqui que, ó, uma pega de um lado, outra pega do outro, Romilda. Primeiro, a oração dele não foi sentado na cadeira. A oração dele não foi de mãos levantadas. A oração dele foi de joelho. Começa por aí. A oração de joelho mostra intensidade no que eu estou pedindo. Quando você ora sentado, Deus escuta. Mas quando você ora de joelho, querido, é o maior nível de reverência que Deus vê numa pessoa. E o segundo, de joelho 40 dias. O que você me fala? Porque ele já ficou sem comer mesmo, ele estava sem comer. Ele ficou 40 dias, 40 noites lá no monte. Aliás, ele ficou 80. Foi 40 dias na primeira vez, até que Deus falou que o povo estava fazendo bagunça. 40 dias. Ele desceu, viu a palhaçada. No dia seguinte ele voltou e ficou mais 40, são 80. Nessa segunda vez o povo estava lá em rebeldia. Discípulo dando trabalho, o que foi? O que ele fez? Intercedeu de joelho. Não foi meia horinha de discipulado, não. Não foi 35 minutos de terça-feira, não. Não foi uma hora, não. Foi 40 dias e 40 noites. Quem que consegue pagar um preço desse por tanta gente ruim? Só quem está na presença de Deus. Ei, qual é o preço que você está pagando pelos seus? Qual é o preço? Tua alma pode se desgastar, a minha se desgasta, mas eu estou que nem a palavra de Deus diz em Coríntios, o meu espírito se renova dia a dia, porque a presença de Deus tem o poder de fazer isso com o nosso espírito. O Rogério pregou domingo dizendo que o amor é mais que sentimento, o amor é decisão, que não anda por sentimento, e o espírito é a mesma coisa, você não tem que andar por sentimento. Estou sentindo no coração, eu estou sentindo, crente tem que sentir nada do coração, porque Jeremias diz que o coração do homem é enganoso. A gente tem que seguir a voz do Espírito Santo no nosso espírito. Se Moisés fosse cuidar daquele povo com o molde do seu coração, ele tinha pegado a espada e matado todo mundo. Agora vamos começar de novo aqui, o Senhor manda outro povo, porque esse aqui já não presta mais. Quem está entendendo? Mas ele estava sendo cheio do Espírito. Ele estava orando no Espírito. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Paga um preço pelos teus. Paga um preço pelos teus. E posso falar? Quanto mais trabalho eles te derem, porque eu só tenho uma explicação de tudo isso. Só tenho uma explicação de tudo isso. Se os teus discípulos tivessem tudo suave na nave, quantos estão entendendo o que é suave na nave? Que levanta a mão. Você ia estar assim: meus discípulos são top, minhas discípulas são top. Você estaria por cima. Mas Deus permite umas fases na vida dos teus discípulos, que é para você falar assim: eu estou desesperado. E Deus fala assim:
É permissão minha. Vem para a minha presença que eu te renovo. Eu quero você na minha presença. Vira para quem está do seu lado e fala assim, ó, Deus quer você lá na presença dele. "40 dias, não foi de qualquer jeito. Nós vemos aqui intensidade, nós vemos aqui um preço a ser pago. Os seus discípulos não chegam nem a ser metade do que foi esse povo aqui. Você pode reclamar deles o tanto que você quiser, mas seus discípulos não foram nem metade. O que? Fazer um bezerro de ouro, está se adorando bezerro de ouro, está na farra? Teus discípulos não são nem a metade desse aqui. Então você ainda está de mão no lucro aí, querido. E aí o Moisés está dizendo assim, ó, perdoa eles. Perdoa. Agora quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Quem ainda não é líder? Pastor, eu não sou líder ainda. Levanta a mão. Agora é para você que eu quero falar. Toda pessoa que entra na presença e aprende a andar na presença, fica doidinho para ser um Moisés na vida de alguém. É impossível alguém entrar na presença de Deus e não querer cuidar de vidas. É impossível. Essa equação não existe. Quando você vê uma pessoa, você vai cuidar de vida. Eu não creio, essa pessoa não entrou na presença de Deus. Porque o dia que ela entrar, ela vai ser contaminada. Quem está entendendo aqui? Está entendendo, Kelvin? Está entendendo, Lucas? Entrou na presença de Deus, não tem jeito. A característica de quem anda na presença de Deus é assim, ó. Eu não vejo a hora de começar a cuidar de uma célula. Eu não vejo a hora de eu ter os meus discípulos. Alguém vai olhar para você e falar assim, você está louco da tua cabeça, né? Aí você vai responder assim, eu estou cheio da presença de Deus. O mesmo Espírito que habitava ali naquele mover com Moisés, é o mesmo que está na minha vida, é o mesmo que tem que estar na sua vida. Querido, você precisa ir para a presença. Você precisa ir para a presença. Eu profetizo em nome de Jesus, que vai ter muito discípulo aqui, que vai falar assim, pastor, eu quero fazer escola de discípulo. Eu quero aprender a ser um discipulador. Eu quero aprender a ser um líder de célula, porque eu quero cuidar de vidas. Só pessoas espirituais querem isso, querido. Só pessoas espirituais que querem isso. É um anseio. Eu vi uma pregação essa semana, que nós estamos ouvindo as pregações, amém? Posso ouvir um amém? Essa semana foi do Douglas Gonçalves, amém? Que nós assistimos. Você viu o que o Douglas Gonçalves falou? Douglas Gonçalves disse assim, você já viu uma árvore gemendo para dar fruto? Ah, sai. Você já viu uma árvore gemendo para dar fruto? Não, ela dá fruto naturalmente. A pessoa quando está na presença de Deus, naturalmente ela vai querer ganhar vidas. Vai chegar uma vida nova na igreja, ela vai querer sentar do lado. Eu lembro que tinha uma pessoa aqui, não vou falar nome aqui não, falava para mim assim, pastor, a hora que chegar uma vida nova, eu quero discipular. Eu quero se tornar um discipulador, eu quero discipular. Sabe o que é isso? É a unção de Deus. Porque ela entrou na unção de Deus, ela foi para o secreto, ela foi andar na presença. A gente só corre, a gente só foge. Por que está escrito na Bíblia que Jonas fugiu da presença do Senhor? Porque se ele tivesse ficado perto, ele queria Nínive. Deus falou para Jonas, vai para Nínive, vai cuidar do povo de Nínive. O Jonas falou o seguinte, esse negócio pega. Então, antes que esse negócio me pegue, eu vou fugir da presença. Quem foge da presença de Deus, não vai querer cuidar de ninguém. Mas quem se aproxima, quem anda com Deus vai querer. Quem anda, eu te convido nessa noite, discípulo, anda mais perto de Deus. Hoje você pode dizer para mim assim, pastor, eu não estou sentindo nada. Ok, não é forçado, é automático, igualzinho uma árvore. Vai para a presença. Aí já você vai falar assim, pastor, eu senti uma compaixão para aquela pessoa. Aquela pessoa não está vindo mais na igreja, pastor. Alguém sabe o que está acontecendo com aquela pessoa?
Eu liguei para aquela pessoa, pastor, porque eu comecei a ver que aquela pessoa faltou da igreja. Mas o que te deu? Não sei, me deu um amor, uma compaixão, me deu algo. Sabe o que vai acontecer quando você for para a presença de Deus? Você vai querer interceder pela tua casa, você vai querer arrastar sua casa para a igreja, você vai querer trazer tua família inteira para a igreja. Que a gente fica doido, a gente quer trazer a família. Quem está com vontade? Quem está lá botando para trazer a família para a igreja? Que levanta a mão. É porque vocês estão na presença. Vocês estão na presença, é por isso. Você crê nisso que Deus vai te levantar para você trazer tua família? Você crê nisso? Você crê nisso? Essas semanas que a gente tem falado de oração no discipulado, querido, ela vai revolucionar várias áreas da nossa vida. Vai tratar com discípulo, vai tratar com discipulador, vai ensinar discípulo a querer cuidar de vida, vai ensinar discipulador a interceder por gente difícil, vai trazer um avivamento para a igreja. A oração muda as coisas da vida da gente. A oração separa o que é menino do que é adulto. A oração separa alma de espírito. Se coloque em pé em nome de Jesus.